Olá, Olá, ouvintes da Palavra de Deus, é um prazer estar convosco novamente para mais um estudo. que o Espírito Santo esteja nos iluminando. Vamos estar estudando hoje a lição número 6, os testemunhos de Ellen White. O verso áureo diz assim: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então aqui esse verso está em 2 Crônicas 20:20. Na primeira pergunta diz assim: que influência Satanás procurará anular com seu último engano? E os sinceros serão capazes de discernir entre o falso e o verdadeiro? O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Introduzirá visões falsas para desencaminhar e misturar o falso com o verdadeiro, e assim desgostará o povo para que considere tudo quanto traz o nome de visões como uma espécie de fanatismo às almas sinceras. Porém, comparando o falso com o verdadeiro, serão habilitadas a distinguir entre elas. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Está sendo feito o apelo para maior consagração e serviço mais santo e continuará a ser feito. Então aqui que influência Satanás procurará anular com seu engano, né? Então será a descrença, né, nos testemunhos do espírito de profecia. Então fala que primeiro eles abandonarão sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos dos espíritos de Deus. E aqui os sinceros serão capazes de discernir entre o falso e o verdadeiro? Sim. Almas sinceras, então, porém, comparando o falso com o verdadeiro, elas serão habilitadas por Deus, né? Para distinguir, então, entre o falso e o verdadeiro. Vamos à segunda pergunta. Faz a pergunta. O que acontecerá com os que são indiferentes a essa luz? Que obra realizam contra os testemunhos? Que benefícios receberão os que aceitarem as mensagens? 1 Tessalonicenses 5:19 a 20. Vamos lá, o que diz em Tessalonicense? Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias. Olha o conselho aqui então do apóstolo Paulo a não desprezarmos as profecias. Respondendo então a primeira parte da pergunta 2, o que acontecerá com os que são indiferentes a esta luz? Vamos à leitura. O tempo e a provação não anularão as instruções dadas, mas, através de anos de sofrimento e sacrifício, tem estabelecido a verdade do testemunho comunicado. As instruções dadas nos primeiros tempos da mensagem devem ser conservadas como instruções dignas de confiança para se seguirem nesses seus dias finais. Os que são indiferentes a esta luz e instruções não precisam esperar escapar aos laços que temos sido claramente avisados, hão de fazer com que os rejeitadores da luz tropeçam e caiam, e sejam enlaçados e presos.
Caso estudemos cuidadosamente o 2º capítulo de Hebreus, saberemos quão importante é que nos apeguemos firmemente a todo o princípio da verdade que tem sido dada. Então, o que vai acontecer com os que são indiferentes à luz de Deus? Fala que aqui na nota diz que eles não precisam esperar escapar aos laços, né? Que eles têm sido então claramente avisados. Onde fazer com que os rejeitadores da luz então tropeçam e caiam. A segunda parte então diz que obra então realizam contra os testemunhos. A leitura diz assim: em breve serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Os que têm tratado os esclarecimentos dados pelo Senhor como coisas comuns não serão beneficiados pelas instruções apresentadas. Então, essas pessoas em breve vão fazer o quê? Todo esforço possível para desmerecer, né? E perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Isso a gente já está vendo se cumprir, né? Muito, né? As pessoas descrendo dos testemunhos, descrendo da Trindade, né? Outro dia tem ligação, até né? um vídeo, né? Pessoas queimando os testemunhos. Então, isso é muito triste. Muito triste. A última questão dessa nota: que benefícios receberão os que aceitarem as mensagens? A nota diz assim, na continuação: outros, porém, receberão grande auxílio das mensagens, conquanto não lhes sejam individualmente dirigidas, receberão as correções e serão levados a fugir dos males aí especificados. O Espírito do Senhor estará nas instruções e as dúvidas existentes em muitos espíritos serão banidos. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas como texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. Muitos lerão com ansiedade as mensagens que reprovam o erro, para que aprendam o que hajam de fazer para serem salvos. Que maravilha, né? A pessoa ter todo esse interesse, né? Que bênção. Então, essas pessoas vão receber o auxílio, né? Nos próprios testemunhos, na leitura, fala, né? Com um texto escriturístico é explicado, então, por outro texto escriturístico. Que lerão com ansiedade, né? Mensagem que reprovam o erro. Que maravilha, né? Vamos na terceira pergunta. O que a mensageira do Senhor falou sobre os que interpretavam mal suas palavras? 2 Pedro 1, 19 a 21, vamos ler então. Vamos então à leitura. 2 Pedro 1, 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que maravilha, né? Então diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, né? Mas foi através da vontade de Deus que homens santos, então, falaram, movidos pelo Espírito Santo. Vamos ler a nota também, né? Cristo é o alfa e ômega. Ele é a rocha que é mais alta do que nós. Ele é o nosso sol e escudo. Ele é sabedoria para todos o que deseja ser sábio. É através de seu poder que nós podemos conquistar.
Quando a palavra do Senhor vem para igrejas e indivíduos, sempre há aqueles que recusam ouvir corretamente ou ver corretamente. A sua audição e visão defeituosa coloca-os para fora do caminho. Eu sou instruída que não devo permanecer diante daqueles que interpretariam mal as minhas palavras, para significar o que eles querem que elas signifiquem. Seus olhos estão tão cegos que não podem ver, seus ouvidos estão tão surdos que não podem ouvir. Eles circulam informações como sendo o que a irmã White tem dito, quando eu não disse tal coisa. Então aqui o que ela falou, né, sobre essas pessoas então que interpretavam mal as suas palavras, né? Então fala que ela foi instruída a não permanecer diante dessas pessoas, ouvir, né? Elas, né? Isso. E diz que seus olhos estão tão cegos que não podem ver e seus ouvidos tão surdos, né? Que não podem ouvir. Vamos para a quarta. O que o Senhor tem permitido que ocorra e que séria reprovação é feita? Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então aqui foi dado o testemunho de que o povo de Tessalônica, então, eles recebiam a palavra com avidez e examinavam as Escrituras todos os dias, que sirvam então de exemplo para nós, né? A leitura da nota está no Segunda Mensagem Escolhida, página 393 e 394. Diz assim: aqueles que podem passar por alto todas as provas que Deus lhes tem dado e mudar a bênção em maldição, devem tremer pela segurança de sua alma. Seu castiçal será removido do lugar, a menos que se arrependam. O Senhor tem sido insultado. Tem ocorrido apostasias e o Senhor tem permitido que questões dessa natureza se desenvolvessem no passado, a fim de mostrar quão facilmente seu povo será desviado se confiarem nas palavras de homens, em vez de examinarem por si mesmos as Escrituras, como fizeram os nobres bereanos, para ver se essas coisas são assim. E o Senhor tem permitido coisas dessa espécie ocorrerem, para que sejam dadas advertência de que elas terão lugar. Então aqui o Senhor tem permitido que ocorra então apostasias, né, na igreja, mas que é para ver quanto que eles que tem que confiar em Deus, né? Tá ligado com Deus para que isso não aconteça. Isso, só fazendo uma correção, eu comentei aqui na leitura, né, que falava do povo de Beré, de Tessalônica, eu acabei falando que o povo de Tessalônica que lia, examinava as Escrituras, na verdade era o povo bereano, né, que deu, então, esse testemunho, né, de estar examinando as Escrituras para ver se tinha as coisas que de fato se eram assim as coisas, eles queriam comprovar na Bíblia, né, se realmente o que estava sendo ensinado para eles eram daquela forma. Correto. Só uma correção. Na quinta pergunta, na palavra de que classe muitos têm depositado a confiança, a que espíritos dão ouvidos? Homens que tiveram grande luz e maravilhosos privilégios têm apanhado a palavra de Deus. A palavra de líderes que se julgam sábios, que foram grandemente favorecidos e abençoados pelo Senhor, mas que se desvencilharam das mãos de Deus e se colocaram nas fileiras dos inimigos.
O mundo está inundado de enganos capciosos, admitindo seus enganos na mente humana, e operará sobre a mente de outros, e que transformando a mentira, a preciosa evidência da verdade de Deus. Esses homens serão enganados por anjos caídos quando desviaram de permanecer como firmes guardiões, vigiando pelas almas como aqueles que têm contas a prestar. Eles depuseram as armas e sua milícia e deram ouvido a espíritos sedutores. Tornam-se de um efeito o conselho de Deus e põem de parte as suas advertências e reprovações. Estão positivamente do lado de Satanás. Dando continuidade na leitura, uma obra maravilhosa deve ser feita. Pastores, advogados, doutores que permitiram que tais falsidades dominassem seu espírito de discernimento serão eles próprios enganadores, unidos com os enganados. Uma embriaguez espiritual tomará posse deles. Ao servo infiel, o Senhor declara: tomai vosso prazer e caminhai em cegueira como homens embriagados, pois após terdes muitas oportunidades e recusardes prevalecer-vos delas, agireis finalmente como o bêbado, lançando fora vossa esperança de vida eterna, buscando esconder-se cuidadosamente do conselho do Senhor e tornando a mentira o seu refúgio. Interpretarão erradamente as advertências e mensagem que Deus enviou, pondo nessas advertências suas falsas declarações, para tornar sem efeito a palavra de Deus. Muito importante, né? Então, eles colocam essa classe, tem depositado a confiança, então as pessoas em que classe aqui fala, né? Pastores, né? Pastores, líderes que se julgam sábios, né? E aqui fala que eles darão, então, ouvido a espíritos sedutores. Vamos, então, à sexta pergunta. Eu vou ler, antes de passar para a sexta pergunta, vou ler o texto de Isaías 2:22 em relação à pergunta 5. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Vamos então à sexta pergunta. Bem no início, tendo começado o tempo de selamento, como alguns estavam em relação à verdade, que tipo de reformas seriam vistas? Gálatas 5, 7 a 9. Vamos acompanhar. Enquanto isso, é melhor ler. Gálatas 5, vamos lá. 5, 7 a 9, né? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então, até o 9, né? Até o 9. Esta persuasão não vem daqueles que vos chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, que são conselhos, né, do apóstolo Paulo aos Gálatas. Muito importantes esses conselhos. Vamos à nota. Se todos pudessem ter uma ideia disto, como me foi revelado por Deus, a fim de poderem discernir mais os ardis de Satanás e estarem em guarda.
Eu vi que Satanás estava operando desta maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo. Precisamente agora, nesse tempo de selamento, vi alguns que não estavam firmes ao lado da verdade. Seus joelhos estavam trementes e seus pés escorregavam, porque não estavam firmemente plantados na verdade, e a proteção do poderoso Deus não podia ser estendida sobre eles enquanto estavam assim trementes. Primeiros Escritos 44. Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro, para a verdade. As falsas reformas aqui referidas devem ser ainda mais plenamente vistas. Primeiros Escritos 45. Então, bem no início, né? Tendo começado o tempo de selamento, aqui diz que como então alguns estavam em relação à verdade. Estavam firmes ainda, né? Fala que alguns estavam, seus joelhos estavam trementes, seus pés escorregavam, porque eles não estavam firmemente plantados na verdade, né? E aqui depois também fala que sobre essas reformas, né? Pelo que eu entendi, então essas falsas reformas que aqui são referidas devem ser ainda mais plenamente vistas. Então, tinha muito mais coisa ainda por vir, né? Do que ela já tinha no tempo dela, nós vamos ver muitas mais falsas reformas. Então a gente tem que estar ligado com Deus para saber, né? Para discernir. Para saber discernir, porque ela fala que elas aumentariam e se espalhariam. E como se fosse maravilhas, né? Aqui fala, sinais e maravilha e as falsas reformas aumentariam. Então, para confundir o povo. Tem que estar né, ligado com Deus, firme mesmo, para poder Deus ajudar, né? Porque diz que Deus não poderia ajudar pessoas que não estariam ligadas. Né? Então vamos. Lembra que era 10? E cortar.